vocês por enquanto só viram, só trabalharam, né, com o controle junto com o modelo, né, na época que vocês faziam todas as informações pelo console do NetBeans, e é por enquanto também com o controle e com a visão. Aí hoje a gente vai falar um pouquinho de padrão MVC. Se tiver muito avançado, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem ir falando, viu? Que a gente vai conversando e vai resolvendo aí. Primeira coisa, o que é o padrão MVC? O M é de modelo, V é de visão e C é de controle. Então, por enquanto, o que vocês têm até agora? Vocês trabalharam separadamente só com as classes de modelo e uma principal inicialmente, né, que é o básico. Depois vocês trabalharam com modelo e controle, que o controle tinha uma arraylist e você trabalhava ela junto com as informações do modelo. E agora vocês, na última aula de vocês da semana passada, de LP1, vocês viram também visão e controle juntos, né? Visão, no caso, é o layout mesmo, né? A parte gráfica do NetBeans. Beleza. Então, a gente vai trabalhar com um modelo que junta essas três. Vou começar aqui, ó. Eu deixei um exercíciozinho. Vocês estão conseguindo ver a tela certinho? Só manda uma mensagem aí, sim ou não. Tá pra ver certinho. Beleza, então. Basicamente, a ideia é que a classe de modelo vai ser do mesmo jeito que vocês já viram antes, com todos os atributos do nosso, dos nossos objetos, né? E a classe de controle também vai ser mais ou menos do jeito que vocês já viram antes. Nesse exercício em específico que eu trouxe aqui para vocês hoje, ele pede para criar uma classe funcionário, que vai ser a classe de modelo. E aqui tem os atributos dela. Eu vou copiar aqui os nomes dos atributos. E vou criar aqui primeiro um arquivo, um novo projeto. Vou salvar aqui rapidinho. Vou salvar ele aqui rapidinho, vai ser MVC funcionário, tá? Beleza. Aqui, o meu MVC funcionário, ele criou, no caso, só o void main. Nesse caso específico, a gente não vai usar o void main. Então, eu vou fechar aqui. Ele já criou uma pasta MVC funcionário, eu vou apagar ela depois, que a gente não vai usar ela. Mas quais pastas que a gente vai ter? A gente vai ter as pastas controle, pasta visão e a pasta modelo também. Então vai ser essas três aqui. E essa daqui a gente pode apagar, por enquanto. A gente não vai trabalhar. Vamos começar pelo modelo aqui. Criar uma Java Class comum, como a gente sempre criou. Funcionário. Beleza. Aqui a gente tem uma classe comum de Java. Ele me diz lá que os atributos dessa classe são nome do funcionário, ID, salário, CPF e cargo. Então, a gente vai criar normalmente a nossa classe de modelo. Private int ID, private string nome, private double salário, private string de novo CPF e o último private, aliás, deixa eu colocar CPF com letra minúscula para não CPF e private string cargo do funcionário. Beleza. Essa daqui, classe modelo, a gente já está cansado de saber como faz ela. Tendo essas informações aqui, a gente só vem botão direito, insert code. E vai colocando primeiro construtor, construtor vazio, insert code. Construtor de novo, construtor cheio, insert code novamente, getter e setter. É isso daqui que a gente precisa. Vou colocar também um toString aqui só pra gente poder testar. Que vai aparecer só o nome, o ID, o nome e o cargo do funcionário. Não precisa colocar todas as informações nesse toString. Beleza, ó, só que eu já fiz a primeira parte, que é a parte de modelo. O modelo já tá feito. Beleza. Com isso, vamos fazer controle também. Java Class, do mesmo jeito. A gente vem aqui em controle.
nesse exemplo a gente vai usar a interface gráfica, mas vocês vão ver, porque por enquanto eu estou fazendo só o modelo. Aí depois, agora eu vou fazer só o controle e depois a gente vai fazer a interface gráfica aqui dentro do Visão. Então, um novo Java Class vai ser o controle funcionário. Beleza. Aqui a gente... O que ele fala lá que eu preciso ter nesse controle? Cria uma classe funcionária, a gente já criou, a primeira parte já está feita. Na classe controle deve conter um método calcular ganho bruto anual. Mas aí, o que é o básico da classe controle? A gente precisa ter uma ArrayList. Aí você faz, pelo contrário, faz primeiro a interface gráfica. Mas em alguns casos eu acho que é mais simples você começar pelo modelo mesmo. Porque depois na interface gráfica você vai juntar tudo, basicamente. Então você vai ter importação de todas as outras classes. Se você não fez a classe de funcionário ainda e está indo direto para a interface gráfica, ele vai acabar dando um BO, não um BO, mas ele vai acabar não tendo as coisas que você precisa na hora. E toda hora você vai ter que ficar parando para voltar na outra classe e fazer o que você precisa. Mas aí vai de cada um também. Então eu vou criar aqui uma list do tipo funcionário. Lista. Aliás, vou chamar de funcionários igual a new ArrayList tipada aqui, pronto. Aqui eu vou ter que adicionar todas as importações. Como eu vou ter que importar mais de uma coisa, quando é assim eu posso só clicar aqui com o botão direito Fix Imports, que ele já vai tentar importar aqui todas as coisas que eu precisar. Ó, ele importou 3 coisas de uma vez só, basicamente. Beleza, já criamos aqui nossa lista de funcionários. O que a gente tem essencialmente em uma classe controle? A gente tem um public void adicionar, que ele recebe funcionário f por parâmetro, e a gente coloca funcionários.add f. Então a gente tem o método adicionar, remover também, que é a mesma coisa, funcionários.remove. E aí você passa o F. E a gente também tem a gente também tem o exibir. Nesse caso aqui ele fala para você fazer o exibir. Ó. Cadê? Implemente também os métodos adicionar, remover e pesquisar, que é a mesma coisa que o exibir. Mas tem 2 jeitos de você fazer o exibir. Você pode tanto fazer ele void, quanto fazer ele como pesquisa mesmo. Eu vou mostrar dos 2 jeitos. Esse daqui é só para exibir. Só para exibir, você faz aqui dentro um for each, né? Que vai percorrer essa tabela, aliás, essa lista. E dá um system out aqui dentro para poder exibir o funcionário. Só isso. Nesse caso aqui, é o exibir. Aliás, deixa eu anotar aqui quais que são os essenciais. Teoricamente também teria o alterar, mas o alterar é um pouquinho mais complicado quando a gente faz com interface gráfica. Então, por enquanto a gente vai fazer só adicionar, remover e exibir. E aí, a gente vai ter aqui um pesquisar também. Mas o pesquisa vai ser um pouquinho diferente nesse caso. A gente vai pesquisar pelo... Vamos pesquisar pelo nome. Pesquisar pelo nome. String. A gente vai ter basicamente aqui uma outra ArrayList que a gente vai criar. List do tipo funcionário. Que vai ser resultado. Igual a new ArrayList. Vou inicializar ela aqui. O que ela vai fazer basicamente? A gente vai ter que ver quais que são os nomes que batem com isso daqui. E a gente vai ter que retornar eles aqui. Então, basicamente, a gente faz aqui um for para pesquisar dentro do funcionários.
que nesse caso, na verdade, vai retornar um só? Não sei. Parando pra pensar agora. Tá, vamos supor que tem... Vamos pesquisar pelo ID, que é mais fácil. Aqui, ó. Int ID. Pronto. Não vai ser, no caso, uma... Não vai retornar uma array list, porque o ID a gente está considerando que ele é um só, né? Então vai retornar um funcionário específico. Beleza. Assim tá melhor. Então, if... A gente coloca aqui if f.get id igual a id, que a gente passou por parâmetro. Funcionário resultado igual a new funcionário. O resultado vai receber o f, que no caso é a posição da nossa array list. Então, se o ID que a pessoa passou por parâmetro for igualzinho ao ID do funcionário que a gente está vendo na lista, que vai estar alterando aqui esse F, né? Aí a gente vai poder receber esse resultado e vai ter um return aqui dele embaixo. Return. Resultado. A gente vai retornar o funcionário. Também dá pra gente fazer um negócio para ele poder ver se existe o funcionário ou não. Por exemplo, ele pode passar um ID inválido. Pode acabar passando um ID 5 e só tem até o ID 3, por exemplo. Então, a gente coloca o quê? Se ele achou o resultado, né? Se ele achou o funcionário na lista. Se ele achou o funcionário na lista, além da gente armazenar esse funcionário, o controle muda para 1. Então, 1 significa que ele achou. Então, basicamente aqui é if controle igual a 0, ele não achou. Else, ele achou. Se ele não achou o funcionário, a gente pode mandar aqui uma mensagem escrito que ele não achou o funcionário, basicamente. Caso eu vou exibir tudo no console por enquanto. Funcionário não encontrado. Não, calma. É isso, basicamente. A gente faz um jeito aqui só para ele poder exibir uma mensagem caso ele não ache o funcionário. Ok. Aqui ele vai mostrar a lista inteira e aqui ele vai pesquisar um funcionário específico. E a gente vai poder exibir ele lá dentro do Visão. Agora, basicamente, a gente já fez tudo o que precisava nessa classe de controle. Já tem a lista, já podemos adicionar, remover da lista e exibir a lista inteira, além de pesquisar também. Beleza. Vamos criar agora um novo arquivo aqui dentro do Visão. A gente vai criar um JFrameForm. Vai ser funcionário, aliás, Visão funcionário. Pronto. Dentro disso daqui... Eita, calma aí, que eu não tô achando. Aqui, achei. Dentro dessa daqui, a gente vai ter... Aqui o exercício ele diz: a classe Visão deverá ter uma tabela que mostre todos os funcionários, além de outra tela para preencher as informações dos funcionários. Então, a gente vai ter que ter uma tabela. Já pesquisar aqui a tabela. Table. Colocar ela aqui. Tá horrível esse negócio em tema escuro, mas eu não consegui mudar. Tá bem ruim de ver. Beleza, ó. Aqui a gente vai ter a nossa tabela do funcionário. Vou colocar só um textinho aqui. Gerenciar funcionários. Aí, beleza. Aqui a gente vai ter também um... Poder pesquisar pelo ID.
Aqui a gente vai ver o que mais? Text field, cadê? Aqui, achei. Para poder pesquisar. Botar aqui e um último botãozinho aqui. Beleza. Deixa eu só... O que a gente vai ter que fazer? Ó, vai ter outros botões aqui embaixo. Que vai ser justamente adicionar, remover, e a outra coisa lá que ele manda fazer. E exibir todos aqui. Vou colocar um último. Esse daqui vai ser para pesquisar. Já mudar os nomes aqui. Pesquisar. Vou dar o nome da tabela também. É TB funcionários. Aqui esse daqui vai ser adicionar. Já mudar o texto também. Adicionar. Aí aqui remover. Mudar o texto. Remover. Listar todos. Listar. Tem o último lá que ele pede para fazer um outro método, calcular ganho bruto anual. Então, calcular ganho. Vai ser B, calcular ganho. E aí aqui, calcular ganho anual. Beleza, aqui a gente já tem os botões que precisa. Esse listar, na verdade, nem vai precisar, né? Tudo bem. Vou fazer um listar lá do funcionário. Vou voltar pro controle que eu esqueci de fazer um negócio. Esse exibir não funciona como o listar. O listar em específico, ele seria... Porque esse exibir, ele vai mostrar só no console. Mostra no console. O listar, vou fazer ele aqui embaixo, aqui, outro. Clique. List. Funcionário. Listar. Esse listar, basicamente, ele tem que retornar a lista de funcionários. Porque é exatamente isso. Ele só vai mostrar a lista dos funcionários que eu já tenho. É assim que funciona. Esse daqui, ele mostra na tabela. Então, essa é a diferença dos dois, viu? Um ele vai exibir só no console, por isso que ele tem um System Out. E o outro vai mostrar na tabela. Por isso que ele vai só retornar essa lista para a gente poder mostrar ela lá na tabela de um jeito. Lá. Beleza. TF pesquisar. E aí... Aqui pra gente mexer nessa tabela, botão direito... Cadê? Deixa eu vir aqui em propriedades, porque tá meio bugado. Vim aqui, Table Model. A gente primeiro deleta todas as linhas. Então, rows fica 4. Aliás, fica 0. A gente vai deletar todas as linhas. E aqui são os nomes das nossas colunas. Coluna 1 e título. Eu vou tirar todas elas aqui de editável. Vai ser... O título vai ser código. Na verdade é ID, né? Deixa eu colocar ID. Aí vai ser nome. Depois eu coloquei CPF, mas coloquei salário. E o último que eu coloquei foi cargo. Então, por enquanto, eu vou colocar isso daqui nas colunas. Eu podia colocar mais colunas se eu quisesse, só escrevendo aqui embaixo, mas eu acho que essas são as informações mais importantes, então eu vou deixar assim mesmo. Beleza. Agora que eu já montei a base assim, né, da nossa tela de visão, a gente vai começar a fazer as informações importantes. Todas as telas de visões que eu tenho uma tabela, eu geralmente vou ter, geralmente assim, quase sempre mesmo, eu vou ter um método que chama atualiza a tabela. Então, a gente já vai fazer esse método aqui embaixo. Ó. Fazer public void atualiza a tabela. O que ele vai fazer, basicamente?
Ele vai pegar um modelo da tabela, table, acho que é default table model, modelo igual a, vamos ver, sim, isso aí mesmo. Aí eu coloco o nome da tabela, aliás, eu troquei o nome, deixa eu ver. Sim, troquei, tb funcionário chama. Então, tb funcionários.get model. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Eu tenho que pegar o modelo da tabela para eu poder fazer as alterações nas colunas e nas linhas que eu vou fazer, entendeu? Então, ele vai colocar aqui. Isso, acho que é isso aqui. Ou, não, na verdade, eu vou fazer esse cast aqui, que é mais fácil. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente está pegando o modelo da tabela para poder alterar as linhas com as informações dos funcionários. Beleza. Agora na linha aqui de baixo, o que a gente vai fazer? Modelo.setNumRows e aí você coloca 0. Na aula do professor, se eu não me engano, ele ensinou isso daqui como while modelo.getNumRows, alguma coisa assim. Get row count, achei. Maior que 0. E aí você coloca modelo.remove row. Coloca 0 aqui. Alguma coisa assim. O que acontece? Isso daqui, esse while, ele fala assim, olha, enquanto você tiver linha na tabela, você remove a linha da tabela. No caso, ele sempre vai remover a primeira linha. Então, ele vai fazer isso enquanto tiver linhas. Mas esse modelo.setNumRows, ele faz exatamente a mesma coisa. Então, fica a critério aí de vocês. Eu vou comentar isso daqui, que é a mesma coisa, tá? Esse daqui, modelo.setNumRows, e esse while também funciona do mesmo jeito. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Para conseguir adicionar as informações, a gente tem que pegar as informações daquela lista lá da classe controle. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que criar uma array list aqui em cima, né? Então, list tipo funcionário lista igual a new array list tipada. Fix imports novamente, ok? Ele já adicionou aqui as importações direitinho. O que a gente vai fazer? Eu poderia simplesmente adicionar as coisas nessa lista com esse classe controle aqui, ó, para listar. Se não existe nenhuma diferença, então, eles fazem o mesmo serviço. Um ele vai apagando uma linha por linha, e esse outro aqui, ele define direto que o número das linhas vai ser 0. Então, acaba dando a mesma coisa, porque ele apaga do mesmo jeito as linhas. Beleza, aí, a diferença aqui é que ele faz uma linha por linha, né? Aqui ele faz de um jeito mais bruto, direto. Mas, enfim. O que eu tenho que fazer? Para eu conseguir quais que são os funcionários lá da outra classe, que está na classe controle, é só eu chamar esse método aqui listar, porque ele retorna justamente a lista dos funcionários. Então, é o que eu vou fazer. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que dar um lista.clear, que é para poder limpar a lista, para garantir que ela não vai ter nenhuma informação já dentro dela. Depois disso, eu coloco lista.add all, e aqui é uma coisa importante. Eu vou ter que chamar aquele método lá da classe controle. O método que me retorna a lista é esse listar. Então, para eu chamar aquele método, eu vou ter que ter um outro objeto aqui na classe controle funcionário. Controle igual a new controle funcionário. Beleza. Com isso daqui, eu já consigo colocar esse add all. Coloco controle.listar. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou limpando a lista. E aqui embaixo eu estou adicionando todos os funcionários da lista da classe controle. Esse add all é justamente significa que eu vou adicionar mais de um. Então, eu vou adicionar todos que tiverem nessa lista aqui, que retorna justamente a lista que vai ser a base de tudo, vai ser meio que o nosso banco de dados por enquanto. Beleza.
Com isso daqui, eu já consigo definir, eu consigo agora sim adicionar as informações lá dentro da coluna. Como que eu faço isso? A gente vai fazer um for each, que vai percorrer isso daqui. Aí vai ter modelo.addRow, porque a gente vai adicionar uma lista. E aqui vai ter... Calma aí que eu vou pegar uma colinha leve aqui, porque nunca lembro essa parte aqui de dentro do negócio. Isso, pronto. A gente vai ter um new object, que é um objeto novo. E aí, aqui a gente vai colocar f ponto e vai colocando as informações que a gente quer colocar. F ponto, no caso, o primeiro é o ID, lá na nossa coluna. O segundo, f ponto get nome. Depois, f ponto get salário. E, por último, f ponto get cargo, que são as informações que a gente vai querer que exiba lá na coluna. E também tem que prestar atenção para ver se eu estou colocando na ordem certa. Então aqui é ID, nome, salário e cargo. Aqui está ID, nome, salário e cargo. Não pode ser diferente, porque senão fica estranho, né? Lá na... Assim, até pode ser, mas vai ficar estranho lá na hora de exibir. Vai estar com a coluna no lugar errado. Mas é isso. Aqui a gente está percorrendo a lista dos funcionários, eita. E aqui a gente está adicionando as informações na tabela. Pronto. Beleza, e é assim basicamente que a gente faz esse atualiza a tabela. Esse atualiza a tabela, depois vocês vão ver que ele vai estar em todos os lugares, sempre, sempre, sempre. Então, por isso que é bom vocês acostumarem a fazer ele, ou então, depois de um tempo, quando você já entendeu como ele funciona, você pode só acabar copiando o código mesmo e colando para onde você for precisar usar. Beleza, aqui já está feita a primeira parte, para atualizar a tabela. Agora a gente só precisa programar os botões, né? O que a gente vai fazer? Esse botão de pesquisar, ele vai... o que a gente vai fazer com ele? Aqui dentro do botão de pesquisar, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar o text field, né, o texto do text field, e passar ele por parâmetro aqui nesse método pesquisar, que retorna um funcionário. Então, o que a gente vai fazer? Funcionário f vai receber controle.pesquisar, e aqui dentro, que tem que passar o ID, a gente coloca o nome do text field, que chama tf pesquisar.getText. E aí ele vai dar um pequeno erro, porque isso daqui tem que ser int. Então a gente coloca antes dele integer.parseInt. E a gente abre isso daqui. E pronto. É assim basicamente que a gente vai conseguir retornar. Que a gente vai conseguir, aliás, pesquisar. Eu vou colocar, se o f não for nulo, ou seja, se ele conseguiu achar algum funcionário com esse D, a gente vai... não vou fazer outro limpa a tabela não, porque eu vou só exibir ele mesmo dentro do console mesmo. Funcionário. E aqui eu coloco F. Beleza. Não era pra estar esse barrainho aqui mesmo. Beleza. Então, a gente vai exibir o funcionário se ele achar o funcionário. Se ele não achar, lá no controle mesmo a gente já falou pra ele dar uma mensagem, caso ele não ache. Então, tá feito esse botão de pesquisar. Vocês estão entendendo, pessoal? Tô falando muito rápido, não sei. Pode mandar aí no chat se vocês tiverem alguma dúvida também, tá? Vou só aumentar isso daqui. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem interromper, viu? O pessoal pode pesquisar, pode perguntar, não tem problema não. Tô nem achando o tamanho do texto aqui agora. Beleza, não vamos mudar isso aí não. Ok. Aqui em design a gente já fez o botão de pesquisar, então. O que mais? Agora a gente pode fazer o botão de
de remover, que eu acho que é o mais simples por enquanto. Aliás, o de listar é o mais simples de todos. Porque o listar é só ele chamar aquele botão lá, controle, ponto, exibir. Porque daí ele não retorna nenhum. Por que eu chamei o exibir neste caso? O exibir, ele quer mostrar no console. Esse listar, eu também só quero mostrar no console. Se não, se eu quisesse mostrar na tabela, eu chamaria o listar. Eu não quero chamar na tabela então, eu quero só exibir mesmo. Deixa eu trocar aqui, né, então o nome exibir no console. Para vocês saberem que esse daqui vai exibir no console. Beleza. Ok. O que mais? Vamos fazer o remover, que vocês já vão entender também. Para eu poder remover alguma coisa da tabela, eu tenho que selecionar qual que eu quero remover. Ele não pode remover qualquer um. Então, o que a gente vai fazer? Int linha vai receber tb funcionários ponto get selected row. Get selected row. Beleza. O que isso significa? Pegando a linha selecionada na tabela. Para quê? Para a gente saber qual funcionário que ele quer excluir. Então, primeiro ele seleciona e depois a gente exclui. Se essa linha for igual a -1, significa que o usuário não selecionou nenhuma linha. Então, toda vez que ele estiver valendo -1 é porque não selecionou. Ele tem que colocar igual, né? A -1. Beleza. E aí eu vou colocar agora um JOptionPane aqui. JOptionPane. OptionPane. Calma aí, ponto. Message. Cadê? Input não. Show message dialog. Isso daqui, ó. A gente vai mandar aqui. Calma aí. Acho que é isso aqui. E aqui dentro eu tenho que escrever. Eita. Selecione um funcionário para excluir. Isso daqui é só exibindo a mensagem para a pessoa saber que ela não selecionou, tá? Então é só exibir uma mensagem. Se não for -1 a linha, significa que a pessoa selecionou. Usuário selecionou uma linha. Se ele selecionou a linha, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar qual que é o funcionário que está nessa posição, para a gente poder excluir ele. Então, funcionário F vai receber lista, aliás, lista.get e a gente vai mandar aqui dentro linha. O que isso daqui faz? Ele pega qual que é o funcionário, ele pega a posição da linha, aliás, e tenta pesquisar ela dentro dessa lista dos funcionários. E o resultado vai ser um funcionário mesmo. Então, ele pega qual foi exatamente o funcionário que a pessoa selecionou. Que é pegando funcionário selecionado. Beleza. Agora que a gente pegou o funcionário, a gente só precisa remover ele. Então, controle ponto remover. E aqui dentro a gente passa o F, que é o funcionário que a pessoa selecionou. Removendo o funcionário da lista da classe controle. Importante, toda vez que eu precisar alterar as informações, no caso adicionar, remover, essas coisas, eu sempre vou chamar o controle. Porque se eu fizer isso nessa lista daqui, que tá, né, nessa lista que eu criei aqui em cima, ele não vai alterar, na verdade, no controle. Ele só vai alterar temporariamente dentro dessa array list. Até porque toda vez que eu atualizo a tabela, a gente limpa a array list. Então, a gente precisa guardar ela em um lugar mais seguro. Essa lista aqui não é segura para a gente guardar essas informações, teoricamente, assim. Ok. Então, aqui a gente já fez para remover. Eu vou pegar aqui o JOptionPane e de novo e vou mandar uma mensagem aqui falando que o funcionário foi excluído.
funcionário excluído. E aí aqui, uma coisa importante é a partir do momento que eu adicionei, removi ou qualquer coisa, alterei a minha lista, eu sempre tenho que chamar o atualiza tabela. Tá. Pra poder mostrar as informações novas, né, no caso. Beleza. Agora, falta... Eu vou deixar o adicionar por último. Vamos calcular esse ganho anual, né? Eu nem fiz o método lá no controle, então vamos voltar pra lá pra fazer. O método calcular ganho anual. Public void. Aliás, public double. Vamos ver se o exercício ele manda calcular ganho bruto anual, que não recebe nenhum parâmetro e retorna apenas o total bruto anual recebido pelo funcionário. Se ele vai retornar o total bruto anual, então significa que ele vai ser um double, porque o salário é double. Então vai ser isso aí mesmo. Calcular bruto anual. Ele vai receber também o funcionário que a gente vai querer, porque a gente não vai calcular de todos. A gente vai calcular só do funcionário que a pessoa quiser. Então, basicamente, vamos fazer aqui, percorrer a lista inteira. Novamente. Se F, aliás, deixa eu dar outro nome, né? Aqui, funcionário. Eu vou passar aqui F, mas eu vou escrever aqui funcionário. Se F igual a funcionário, então se eu achei qual o funcionário que ele quer, a gente vai ter que criar aqui uma variável que vai ser double total. O total, que é o salário, vai receber. Aliás, nem precisa disso tudo, né? Olha, eu tô brisando. Que eu já tenho funcionário, eita. Que seria se eu não tivesse. Total bruto anual, ele é basicamente o funcionário.get salário vezes 12. Porque é o que ele vai ganhar em 12 meses. Então, return total. É basicamente isso. Calcular salário bruto que funcionário receberá em 12 meses. Por isso que a gente justamente multiplica aqui por 12. E aí você só retorna o salário bruto anual. Beleza, com isso daqui feito já, a gente vem aqui de novo nesse botão, calcular ganho anual. Como aqui dentro do controle funcionário eu passo por parâmetro qual funcionário que eu quero, eu não vou calcular de todos. Se eu passo por parâmetro, eu preciso selecionar uma linha. Então a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou copiar esse int linha aqui e vou colar aqui. E aí eu vou fazer só o else. Beleza. Selecione um funcionário para, em vez de excluir, vai ser calcular, né? Se a pessoa selecionou o funcionário, o que a gente vai fazer? Vai fazer do mesmo jeito. Pegar o funcionário que foi selecionado, na linha que foi selecionada. Então, deixa eu copiar a linha inteira. A gente vai pegar qual foi o funcionário que foi selecionado e colocar controle.calcular bruto anual e passar o funcionário por parâmetro. Acontece que eu tenho que armazenar isso daqui em algum lugar. Caso double resultado. Eu vou guardar ela aqui, só para eu poder exibir aqui em um system out. Bruto anual do funcionário. E aí eu vou exibir resultado. Pronto. E é assim basicamente. Toda vez que eu tiver por parâmetro apenas um funcionário, eu geralmente vou precisar ver qual a linha que a pessoa selecionou, pegar o funcionário que a pessoa selecionou e aí sim passar ele por parâmetro, né? Calculando o bruto anual e armazenando em uma variável. Pronto. Beleza. E aqui é só para exibir mesmo no system out. Beleza.
alguma dúvida até aqui, que agora eu vou entrar no adicionar, que é o último que tá faltando. E aí vai precisar fazer outra tela. Ó, para fazer o adicionar, a gente vai criar aqui no Visão um nota, um novo, né? New. A gente vai criar um JDialog, cadê? Tá caramba, hein? Aqui, Swing GUI Forms, JDialog Form, Next. E ele vai ser funcionário adicionar, o nome dele. Aqui dentro, o que a gente vai ter? As informações que a gente precisa para adicionar um funcionário. Então, eu vou escrever adicionar funcionário. Beleza. Como que eu sei quais são as informações? Aqui dentro do modelo do funcionário, ele me passa quais são as informações que eu preciso para criar um funcionário. Então, ID, nome, salário, CPF e cargo. ID, nome, aí vai ter salário, CPF e cargo, que é a última coisa aqui que precisa. Cargo. Além do botão de salvar também, né? Salvar e o botão de cancelar, vou criar aqui. Então, edit text, salvar, cancelar. Aqui eu só tenho que colocar os text field para preencher tudo. ID, né? Aí coloca text field aqui, nome. Text field aqui do salário. Text field do CPF. Só vai ficar horrível essa tela, mas tudo bem, gente. Vocês ignorem. Ó, CPF. Por último, o cargo aqui embaixo. Text field também aqui do cargo. Beleza. Editar os textos aqui, deixar tudo vazio. Aí depois eu troco os nomes de todos. Aqui vai ser TF-ID. Aqui vai ser TF-nome. TF-salário. TF-CPF. E o último aqui, TF-cargo. TF-cargo. Beleza. O que a gente vai fazer para poder adicionar um funcionário? Vou colocar aqui mais pro meio para não ficar tão ridículo. Beleza. Ó, para salvar, a gente não vai fazer validação por enquanto. Não vamos trabalhar com isso para não complicar mais. Mas para salvar, a gente basicamente vai ter que pegar todas as informações que a pessoa preencheu, transformar isso em um objeto e adicionar ele lá na lista do controle, como a gente está fazendo, né? Tudo por enquanto envolvendo controle. Então vamos fazer isso agora. Primeiro, o botão de... a programação mesmo que você vai fazer aqui vai ser só nesses dois botões mesmo, cancelar e salvar. Então aqui no botão de cancelar, a gente já vai fazer, que é o mais simplesinho. Calma aí, deixa eu... Aqui a gente só coloca dispose, que é o que? Que é para fechar a tela. Fechar a aba atual. Nesse caso, como essa tela é um JDialog, e eu consigo ver que ele é um JDialog aqui, né? Ó, ele coloca Extends, Javax, Swing e JDialog. Ele só vai abrir através de uma outra tela. Não tem como eu abrir essa tela sem abrir uma tela antes dela, que vai ser a tela mais importante. Então, eu vou tirar esse void main daqui, porque a gente não vai precisar rodar essa tela separada. Sempre vai precisar rodar outro. Beleza. Aí o que mais? Eita.
Aqui, ó, a gente já fez a programação do botão de cancelar, que é bem simples. E agora a gente vai fazer do botão de salvar, que é um pouquinho mais chato. Vamos lá. Vamos primeiro adicionando essas informações. Então, ó, int id vai receber tf id.getText. Eita, getText. Então, é basicamente isso. A gente vai pegando as informações lá da outra tela. Aliás, dos text fields, né, que a gente está preenchendo. E vai passando para cá. Beleza. Integer.parseInt. Beleza, próximo. Nome. SystemExit. No cancelar ele fecharia... esse systemExit, ele fecha a aplicação inteira. Esse dispose, ele só fecha a aba atual. No caso, a tela atual, né? Não é nem aba. Tela. Ele não vai fechar a aplicação inteira. O systemExit, ele fecha tudo. Entendeu? Aí não faz muito sentido nesse caso. Beleza. ID. O que mais? Nome. Então, string nome. tfnome.getText. Aí depois salário, CPF, cargo. W salário. String CPF, eu já vou escrever tudo aqui pra não dar BO. E string cargo. Ó, salário vai receber tf salário ponto getText. E vai ter o mesmo BO porque ele é um double. Então a gente tem que colocar double.parse double. E aqui dentro coloca esse texto. Vai receber tf cpf.getText. E esse último aqui, cargo, a gente passa tf cargo.getText. Pronto. Beleza, agora que eu já tenho todas as informações, eu só tenho que criar um objeto. Então, funcionário f igual a new funcionário. Aqui a gente tem dois jeitos. A gente pode tanto criar o construtor vazio e depois ir setando esses valores, ou pegar já o construtor cheio. Eu vou pegar o construtor cheio que vai ser mais simples nesse caso. Então eu só copio aqui as informações para a gente não fazer cagada lá no outro, né? Para colocar as informações na ordem certa. E aqui eu vou apagando o int d, o string, apago o double, só apagando os tipos porque eu dei os mesmos nomes para eles. Então é só eu ir apagando os tipos que ele já vai dar certo. Pronto, aqui eu já consegui fazer. Beleza, agora para adicionar lá na minha classe de controle. Aqui eu vou criar um outro objeto, controle funcionário. Controle igual a new controle funcionário. A gente vai adicionar aqui. Beleza. E aqui dentro é só eu colocar controle ponto adicionar. E aí eu passo esse funcionário aqui. Depois eu dou uma mensagem na tela com o JOptionPane. Deixa eu pegar lá do outro JOptionPane. Aqui. Pegar esse JOptionPane, colocar ele aqui. E dar a mensagem aqui. Funcionário adicionado. Então é isso, por enquanto. Eu acho que é só isso que vocês precisam fazer. Aí aqui eu tenho que dar um dispose também, né? Pra poder ele fechar a tela. Só uma outra coisa. Deixa eu escrever aqui. Criando um objeto da classe funcionário. E aqui adicionando objeto na lista da classe controle. Beleza. Só uma coisa, para eu poder chamar essa tela dessa visão funcionário, porque a ideia é o quê? Que quando a pessoa clica em adicionar, ele abre aquela outra tela. Então a gente vai fazer isso agora. Só isso que está faltando por enquanto. Vai ser o quê? Funcionário adicionar tela igual a new funcionário adicionar. Vai ser no, se eu não me engano. É alguma coisa assim. O
que isso daqui significa? Eu acho que vocês não trabalharam com isso ainda, mas o que isso aqui significa? Você tem que colocar o nome da sua classe, no caso é funcionário adicionar, essa minha outra classe aqui. O nome qualquer que você vai dar pra ela, então aqui pode ser a abobrinha, sabe? Pode ser qualquer coisa que eu quiser, basicamente. E eu defino que ela vai ser uma nova... Eu tô basicamente chamando o construtor dela aqui. E eu tô passando 2 parâmetros, que são os parâmetros que tem dentro desse construtor aqui, ó. Java, ppp e boolean model. Então, a gente tem que passar esses 2 parâmetros. Beleza. Então, aqui eu tô chamando... Aliás, criando, né? Deixa eu chamar de tela de novo. Criando tela do tipo funcionário adicional. E aí aqui, para eu poder fazer com que essa tela apareça, porque até agora eu só tô criando, para fazer ela aparecer eu tenho que colocar tela.setVisible e eu coloco aqui dentro true, que é basicamente deixar a tela visível, né? Visível. E é isso. Eu acho que é mais ou menos isso o exercício que ele queria fazer. Agora vamos ver se vai rodar, né? Só que falta. Vou rodar aqui a tela. Deixa eu ver se vai estar muito ruim. Aí, não tá tão ruim agora. O que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai adicionar algum funcionário. Vamos ver se ele tá funcionando. ID. Colocar 2. Nome. Salário 2.200, 100. CPF eu vou colocar aqui uns números. Cargo é gerente. Salvar. Funcionário adicionado. Beleza. Só uma coisa que eu esqueci. Tá vendo que ele não atualizou a tabela? Mas se eu clicar aqui em exibir no console... Vixe, ele também não tá mostrando bicho não. Calma aí. Deixa eu ver aqui se eu chamo atualiza a tabela. Depois que você... Eu tinha falado isso antes. Depois que você faz alguma alteração naquela sua lista, você precisa chamar o atualiza tabela, justamente para ele poder mostrar as informações que foram alteradas, né, lá. Aí deixa eu só ver aqui um negócio. Se eu vou dar um sort aqui no F no funcionário e dar um controle ponto exibir. Só para ver se ele vai adicionar mesmo. Tá. Vamos tentar de novo. 2. Tá, beleza. Aí, ó. Ele exibiu aqui o funcionário, no caso. Tá exibindo 2 vezes. Mas por que ele não tá mostrando na tabela? Ótima pergunta. Deixa eu ver se eu adicionar outro. 3. Aqui, na verdade, eu posso colocar qualquer número, porque é uma string, né? Salvar. Ele tá exibindo. Ué. Será que não é no atualiza a tabela? Acho que é. Porque é ele que não tá mostrando, porque aqui ele tá exibindo nesse controle exibir. Na verdade... Esse controle exibir, calma aí. Mostra... Funcionário F. Acho que tá certo. Isso daqui tá inicializando a lista certinho. Lista de funcionários. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui.
Posso clicar aqui rapidinho. Ele só tá... Ele não tá nem salvando na lista, na verdade. Tá retornando vazio o listar. Por isso que ele não tá adicionando. Calma aí. É, porque talvez você esteja adicionando lá na outra tela ao invés de adicionando nessa. Aí o construtor, que é do seu controle, tá na outra tela em vez de estar nessa daí. Como Aí assim? o controle, tipo assim, o controle dessa tela aí é diferente do controle da outra. Então, Ah, sim, as entendi. listas também são diferentes. Uhum, sim, sim, sim. É verdade. Eu achei que eu fosse fugir do... do negócio. Enfim, pra isso não dá... Pra não acontecer esse tipo de problema, o ideal é que você, na verdade, tenha controle só nessa... O objeto controle em si, que é esse daqui, que você tenha ele só aqui dentro desse daqui, que é do principal, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar isso daqui, aumentar ele. E para eu poder adicionar, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou tirar isso daqui. Eu vou tirar esse controle exibir também. E em vez de eu ter a variável do tipo controle e eu adicionar ela automaticamente aqui, eu vou ter uma outra variável aqui, que vai ser... vou criar ela aqui em cima. Private boolean salvar. Igual a false aqui. E eu vou ter um public boolean is salvar. Ele vai basicamente retornar esse salvar. O que a gente vai fazer? Se a pessoa clicou no botão de salvar, em vez de eu adicionar o objeto aqui na lista, eu vou colocar que salvar vai receber true. Ou seja, a pessoa clicou no botão de salvar. Para que serve isso daqui? Para lá na outra classe, aqui dentro do visão, eu fazer assim, ó. Antes de eu atualizar a tabela, aqui, eu coloco if tela, tela ponto, is salvou, salvar, né, no caso. Vou colocar salvou, que fica mais fácil. Salvou aqui. Salvou. Is salvou. A gente aí sim vai colocar controle.add, adicionar, aliás, que é o nome do método, adicionar f. E aí eu pego eu vou ter que pegar também o funcionário lá da outra tela. Para que serve isso daqui? Confirmar que a pessoa salvou, clicou em salvar na outra tela. Para não dar justamente esse problema, o ideal é que você tenha controle só em uma das telas de visão, porque senão dá esse BOzinho aí mesmo. Tinha esquecido desse negócio. Esse pequeno detalhe. E esse e salvou é só pra gente poder retornar o valor de salvar. Pra gente saber. Aí beleza, o que eu faço agora? Porque até então o funcionário, né, ele tá só aqui, né? Ele não tá nessa outra tela. Eu preciso mandar ele também para eu poder pegar, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um funcionário. Então, funcionário. Deixa eu usar esse coisa aqui. Funcionário, o nome dele vai ser F, igual a new funcionário. E aqui dentro eu coloco que o F, ele vai receber todas as informações que a pessoa passou lá. Deixa eu tirar esse new funcionário. Vou ter que ficar setando, calma aí. Na verdade. Beleza, eu vou setar direto então. Então assim. F.set id. Eita. F.set nome. E aí eu passo isso daqui.
F.set salário vai ser F.set CPF, F.set cargo e só, por enquanto. Aí eu posso apagar isso daqui, que eu não vou precisar mais criar. Beleza. O que eu vou ter que fazer? Ó, em vez de eu conseguir fazer tudo nessa daqui sozinho, eu vou ter que basicamente criar esse funcionário. E aqui eu vou ter todas essas informações aqui. Quando a pessoa clicar em salvar, eu vou definir que todas as informações que a pessoa colocou nos text fields vão ser desse funcionário agora, do objeto funcionário. E aqui eu vou ter que ter um outro método que vai ser public funcionário get funcionário. O que ele faz basicamente? Ele só vai, ele só vai retornar o F, que é o funcionário. Pra gente poder justamente fazer isso, pra gente poder lá na outra tela ter esse funcionário aqui que a gente criou, né? A gente preencheu as informações. Então aqui dentro eu coloco tela.get funcionário. Aliás, deixa eu colocar aqui funcionário, colocar em duas partes para ficar menos confuso. Receber tela.get funcionário. Aí, beleza. Aqui dentro eu passo só o F mesmo. O que eu tô fazendo? Nessa linha aqui, eu tô justamente chamando esse método get funcionário. Aqui, ó, o get funcionário, ele vai retornar as informações que a pessoa trouxe. Então, pegando as informações do funcionário da outra tela. Tudo que eu tiver, todos os métodos que eu precisar chamar que vão estar nessa outra classe aqui, nessa outra tela, eu sempre vou usar esse tela ponto alguma coisa. Aí beleza. E aqui sim eu tô adicionando o funcionário à lista da classe controle. E aqui eu tô chamando o atualiza tabela. Agora vamos rodar isso aqui pra ver como é que vai ficar. Adicionar. Aí, agora foi. Então, aqui, ó, ele tá mostrando ID, nome, salário e cargo. Vamos adicionar outro, 2, cargo. Beleza. Aqui já tá mostrando outro. Eu vou colocar só mais um, pra gente poder fazer uma brincadeira. Beleza. Aí aqui, ó, basicamente, a gente já tem todas as, já tem os funcionários que a gente adicionou. Se eu clicar aqui em exibir no console, ele vai mostrar eles separadinhos aqui, né? Aqui ele chama o toString. Eita. Aqui ele chama o método toString. Deixa eu fechar esse outro aqui, que não deu certo. Toda vez que eu peço para ele dar um system out num objeto, ele sempre vai chamar o toString do objeto. Então tá aqui, ó, o toString do funcionário, ele mostra o ID, nome e o cargo. Beleza. A gente já testou esse botão, vamos tentar calcular o ganho anual. Se eu clicar aqui, ele vai falar para eu selecionar um funcionário para calcular. Então a gente vai tentar selecionar aqui, ó, calcular ganho anual desse primeiro. Ele vai mostrar aqui, ó, dentro. Ele disse que o ganho anual vai ser R$ 14.808, que deve ser mais ou menos isso aqui. Eu coloquei 1.200, né? Então, não sei fazer conta de cabeça, galera, mas deve ser isso aí mesmo. Porque é só basicamente pegar esse valor aqui e multiplicar por 12, o ganho anual. E a última coisa é, para eu poder remover, vou tentar remover esse primeiro aqui. Funcionário excluído. Aí é isso. É um sistema bem simplesinho. Para eu pesquisar pelo ID, vamos ver se vai funcionar, é a última coisa. Aí, ó, ele tá aparecendo aqui também, né, no caso. Daria também para eu fazer para pesquisa do ID, trazer os resultados aqui na tabela, mas geralmente a gente faz isso com o nome, por exemplo, né, com alguma string. Aí é um pouquinho diferente e eu vou confundir mais a cabeça de vocês se eu mostrar.
Mas, ó, inicialmente aqui ele tá funcionando. Vamos ver se ele não vai quebrar se eu colocar um número que não tem. Ah, não, ó. Funcionário não encontrado. Aí ele tá exibindo, no caso, nulo, né? Eu só tenho que corrigir isso, porque ele ainda tá exibindo. Era pra ele mostrar só funcionário não encontrado. Vamos ver. Aqui. Pesquisar. Diferente de nulo. Ué, já tá aqui, né? Enfim. É isso. Acho que era mais isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês conseguirem entender tudo certinho. Isso aí vai ajudar bastante vocês nos próximos exercícios das atividades que os professores vão passar. Aí, qualquer dúvida também a gente está à disposição no resto da semana. Eu vou disponibilizar o arquivo desse código aqui para vocês, viu? Aí vocês podem ver também, depois analisar melhorzinho. Vai ser bem bom para vocês irem desenvolvendo os próximos exercícios também. Então, no caso desse exercício aqui, ele não vai dar problema nenhum na hora de adicionar, quer ver? Quer dizer, a ideia é que não dê, né? Vamos ver. Ele não vai dar, por quê? Eu não fiz nenhum tipo de validação. Então, ele vai poder adicionar. O que vai dar BO é se eu pesquisar pelo ID e tiver 2, provavelmente. Ah não, ó, ele retornou ele retornou um nulo e um outro normal, né? Enfim. É sobre isso, ele retornou... não, mentira, ele retornou só o último, né? No caso que ele achou. Ele não retornou o primeiro. Então, basicamente, o que eu posso fazer é fazer uma validação antes, que daí eu teria que ver se na lista já tem alguém que tem com aquele ID. E aí eu teria que falar pra pessoa trocar o ID. Ou eu também posso... para não dar esse BO, né? Eu teria que também talvez colocar alguma coisa de validação lá na classe de modelo, que daí é um pouquinho mais chato de fazer a validação por lá também. Vocês provavelmente não vão ver isso por enquanto, tá? Só coloquei o ID só pra falar que tem mesmo. E nesse caso ele não serve como chave primária, né? Que vocês estão vendo em banco de dados. A gente teria que fazer uma validaçãozinha pra poder funcionar como chave primária. Aí são outros 500. Um pouquinho mais chatinho de pegar. Bom, pessoal, podem colocar o nome de vocês lá na lista de presença. E aí, qualquer dúvida, vocês podem ir conversando, viu, com a gente aí. Agora ou depois, vocês que sabem, viu? Obrigada. Boa noite pra todo mundo.